novo tempo. Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus invada o seu lar, invada a sua vida e possa te trazer um dia de muita felicidade, de muita tranquilidade, um dia de descanso. Afinal, hoje é domingo, dia de estar com a família, dia de meditar, dia de estar na presença de Deus, dia de encontrar amigos, um dia para você tirar para você. Você sabia que são as pequenas atitudes que mudam tudo em nossa vida? Pois é, nas pequenas pedras que nós tropeçamos, porque nós não vemos elas. As grandes nós desviamos, por isso nós não tropeçamos. Quando nós falamos sobre a importância das pequenas coisas, nós notamos que a vida é composta de grandes marcos e pequenos momentos. Muitas vezes estamos tão focados nas grandes decisões e nas situações que nos aparecem, até parecem mais importantes, que nós acabamos negligenciando o impacto que essas pequenas coisas podem ter na nossa caminhada, o que essas pequenas coisas podem influenciar na nossa caminhada. Vamos para a Bíblia? Na Bíblia, o apóstolo Paulo nos adverte. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 5, 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: examinai todas as coisas, retende o que é bom. Essa orientação, ela nos lembra como temos que preparar, né, um feijão, nós escolhemos cuidadosamente os grãos bons e descartamos os ruins. Devemos estar atentos às pequenas escolhas e às ações diárias, porque as pequenas pedras podem parecer insignificantes, mas quantas vezes tropeçamos nela? Vamos refletir como que as pequenas coisas podem afetar profundamente a nossa vida. Nós temos pequenos pecados de estimação. Em Cantares, capítulo 2, versículo 15, nós lemos assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui, essa imagem das rapozinhas é muito interessante. São criaturas pequenas, aparentemente inofensivas e até adoráveis, mas que têm o poder de destruir vinhedos inteiros quando elas devoram as flores e os brotos. Elas não atacam o fruto diretamente, mas comprometem o processo de crescimento, interrompendo o que ainda estava em formação, estava sendo formado. Então essas raposinhas, trazendo para essa ilustração para a nossa vida, essas raposinhas representam os pecados de estimação, aquelas práticas aparentemente inofensivas que toleramos em nossas vidas. Talvez seja uma pequena mentira para evitar uma situação constrangedora, ou um hábito nocivo que nós mantemos escondido. Muitas vezes nós racionalizamos essas ações pensando que por serem pequenas não tem tanto peso assim. Colocamos na nossa cabeça que é uma coisa sem sentido e não vai fazer mal. No entanto, essas pequenas concessões corroem o nosso caráter e a nossa comunhão com Deus, assim como as raposinhas devastam as vinhas. Você já identificou alguma raposinha em sua vida? Algo que você trata com carinho, como o pecado de estimação? Então, cuidado. Esses pequenos hábitos podem transformar em grandes problemas. Ainda buscando na Bíblia, vamos ver Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: qual a mosca morta faz o guento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O que isso quer dizer, né? Imaginemos um vaso de perfume caro sendo arruinado por uma simples mosca morta. Então, pequenas coisas podem arruinar
o que antes era belo e valioso. Assim é com a nossa vida espiritual. Às vezes estamos cheios do óleo do Espírito Santo, vivendo momentos de intensa comunhão com Deus, mas de repente, um pecado, uma ação tola, entra em nossa vida e faz com que a nossa unção perca seu valor. Pode ser algo tão pequeno quanto uma atitude de orgulho, um deslize na ética, ou até um pensamento malicioso. Assim como um mosquito pequeno pode interromper o sono e perturbar a paz, esses pecados podem perturbar a nossa caminhada com Deus. E você? Será que você tem permitido pequenos mosquitos atrapalhar a sua unção? São essas pequenas ações, se não forem corrigidas, comprometem o seu testemunho, o testemunho que você carrega e a sabedoria que você adquiriu. Ainda separei um trecho, está em Tiago 3, 5. Tiago, capítulo 3, versículo 5, que fala sobre o poder da língua. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ou seja, uma pequena fagulha pode dar início a um incêndio enorme, devastador, que acaba com tudo. Mas uma palavra bem colocada não traz tanta repercussão e tanta coisa ruim quanto uma palavra mal colocada, sem pensar. Uma palavra sem pensar, depois que você falou, tem o poder de destruir relacionamentos, arruinar reputações, acabar com amizades, causar grandes estragos. A língua, embora pequena, é um órgão capaz de provocar grandes consequências. Quantas vezes uma palavra dita de maneira impensada ou com falta de amor causou feridas profundas em alguém? Tiago também nos ensina que devemos falar a verdade, mas que essa verdade precisa ser dita com amor. Efésios 4,15. Sem amor, a verdade pode se tornar uma arma destrutiva. Se não tivermos cuidado com nossas palavras, vamos ser como fagulhas que incendeiam e destroem tudo ao redor. Vamos parar para pensar, vamos analisar o peso das pequenas coisas, que pode ser muito maior do que imaginamos. Pequenos pecados de estimação, pequenas atitudes desleixadas e palavras impensadas, podem ser suficientes para nos afastar da bênção de Deus e desviar-nos do propósito que Ele tem para nós. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de grandes quedas que começaram com pequenas atitudes. Adão e Eva pecaram por causa de uma fruta. Caim matou Abel por inveja de uma oferta. Esaú, que perdeu a sua bênção por um prato de lentilhas. E Judas, então, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Todos esses eventos, todos esses acontecimentos começaram com pequenas escolhas significantes aos nossos olhos, mas que têm causado grandes estragos na nossa vida espiritual. Vamos pensar, vamos analisar. Para encerrar, pequenos obstáculos podem parecer inofensivos, mas quando ignorados, podem fazer tropeçar e cair. O peso das pequenas coisas pode gerar grandes impactos. Então, que hoje, ou a partir de hoje, nós possamos vigiar e cuidar das pequenas áreas da nossa vida, pois são nelas que muitas vezes o inimigo encontra oportunidade para nos derrubar. Que possamos, em oração e vigilância, remover as pequenas pedras do caminho e seguir firmes rumo ao propósito que Deus tem para nós. Senhor amado, mais uma manhã na Tua presença. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem estado conosco. Te agradeço pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Pai querido, te agradeço por tudo que tem feito na nossa vida. Senhor, te agradeço por mais este dia de vida, pelo ar que respiramos e por a Tua presença marcante em nossa vida, Pai. Pai, te agradeço.
porque o Senhor preparou este dia para nós. Nos dá, Senhor, um dia de descanso, nos dá um dia com muita saúde, um dia de tranquilidade, Pai, que possamos viver sempre na Tua presença, Pai, que possamos Te buscar cada dia mais e poder Te encontrar, Senhor. Pai, nós aprendemos hoje, Pai, que as pequenas atitudes mudam tudo, as pequenas atitudes nos tiram da Tua presença, Senhor. É nessas pequenas atitudes que nós ficamos distante de Ti, Pai. Por isso, Senhor, venha sobre nós, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá entendimento da Tua palavra, para que nós possamos nos desviar destas pequenas atitudes. Seja, muitas vezes, uma pequena mentira, seja, Senhor, algo simples, mas que pode afetar grandemente as pessoas. Às vezes uma brincadeira, às vezes algo que desagrada as pessoas, Pai. Senhor, tira isso, Pai. Tira de nós, para que possamos praticar sempre a Tua vontade da melhor forma possível, Pai. Pai querido, protege, Senhor, a nossa vida espiritual, Senhor. Oh, Pai querido, protege das armadilhas do inimigo, Pai, para que nós não tropeçamos, Pai, nessas armadilhas, não sejamos pegos nelas, Pai. Pai querido, eu Te peço, Senhor, nos mostra, Senhor, onde temos errado, o que temos feito, que muitas vezes para nós aparece algo inofensivo, Pai, mas que é de grande valor. Nos mostra, Senhor, nos mostra para que possamos desviar, Senhor. Não queremos perder a nossa comunhão contigo, Pai. Não queremos, Pai, que o nosso caráter espiritual seja manchado. Senhor, esteja conosco dando direção. Mais uma vez eu Te peço, nos dá sabedoria, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor se agrada em nos dar sabedoria. Por isso eu Te peço, alcança, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, todos os ouvintes, Pai. Dá sabedoria para todos nós, Pai, que possamos, Pai, fazer o melhor aqui nesta terra, praticar o Teu ID, levar, Senhor, a Tua palavra a todas as pessoas que precisam, Senhor. Oh, Pai, que nós tenhamos momentos de comunhão contigo, Senhor, nesse dia de descanso, Pai. Senhor, que todo pecado, Pai, que tenha atrapalhado a minha comunicação contigo, a minha comunhão contigo, Senhor, todo pecado caia por terra. Peço perdão, Senhor, por algo que eu fiz, Pai, que não Te agradou. Peço perdão, Senhor, porque muitas vezes erramos sem perceber, Pai. Muitas vezes fazemos algo tão pequeno, Pai, que pensamos que não tem tanto valor. Por isso eu Te peço, Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos, Pai, aquelas pessoas que têm nos ofendido, Senhor. Oh, Pai, tira de nós, Pai, todo orgulho, todo ego, Pai. Oh, Senhor, tira, Senhor, todo pensamento malicioso que não Te agrada, Senhor. Tira de nós, Pai. Pai querido, eu Te peço, Pai, que as nossas pequenas atitudes sejam para glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai querido, nos livra, nos guarda neste dia, nos protege, nos alcança, nos dá, Senhor, um dia de muita graça, Pai. Esteja conosco, Pai, nos livrando e guardando de todo o mal. Que seja um dia de conquista, um dia de grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Essa foi a nossa mensagem do dia. Se você gostou, compartilha, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. Tem sempre alguém precisando de uma palavra amiga. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Um beijo no coração de cada um de vocês.